Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar meditando na Palavra de Deus. Hoje, Josué, capítulo 9, parte 2, episódio de número 904, 11ª temporada, 11º livro da Bíblia, onde a gente está aqui capítulo por capítulo, meditando em todo o texto, contexto, numa interpretação histórico-gramatical, fazendo uso de uma hermenêutica clara e objetiva para fazer uso do último termo assim, teológico, uma exegese clara, fiel ao texto sagrado. Mas enfim, os israelitas foram enganados. Leia lá capítulo 9 de Josué, escute os outros episódios, depois vem para cá. Nós estamos aqui, atingimos já essa semana 95 países nos 5 continentes e tem sido joia demais como Deus tem trabalhado, como Deus tem alcançado, transformado, renovado pelo poder da sua palavra. A gente é só um canal disponível, disposto, entregue a Deus. Toda a nossa bagagem de ensino e aprendizado de mais de 30 anos está à disposição do Senhor para que Ele faça o que quer. Também trabalhamos, se debruçamos sobre muitos outros trabalhos de comentaristas bíblicos para trazer para você o que há de melhor no comentário bíblico em áudio disponível na internet. Um trabalho pioneiro, onde Deus tem abençoado centenas de vidas pela misericórdia dele. Fazemos isso sem nenhuma monetização, não visamos ganhar dinheiro, mas somente fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Não vendemos curso, não vendemos cursos bíblicos, nada. Estamos aqui disponível. Mas se você também quiser participar desse trabalho, contribuir de alguma forma, tem como você entrar em contato com a gente para a gente continuar aqui e poder se dedicar integralmente àquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. O versículo 14 do capítulo 9 de Josué diz assim: os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Olha, embora alguns incidentes deste livro exijam muita coragem, ele também nos induz à discrição, preservando-nos assim, meus queridos, de um desenvolvimento unilateral apenas de nossa vida espiritual. Nenhum estudo é mais instrutivo do que o da história, e nenhuma história é escrita de forma mais sugestiva do que a dos israelitas. Nós vemos a astúcia dos gibeonitas. Ela nos mostra os diferentes caminhos adotados por diferentes homens em relação aos mesmos perigos. A queda de Jericó, a destruição de Ai, semearam o terror nos corações dos habitantes vizinhos da Palestina. Não chegaria a vez deles em seguida? Como deveriam lidar com a dificuldade que os ameaçava? A única segurança parecia na oposição unida. Assim raciocinaram muitos reis e organizaram suas forças para a batalha. Mas os gibeonitas decidiram agir de outra forma. Firmar um tratado com o inimigo seria uma garantia maior do que enfrentá-lo em uma guerra. Consequentemente, eles se esforçaram para garantir isso da maneira sutil que esse capítulo registra. Essa variedade de sentimentos, ela é constantemente demonstrada nos planos que os homens seguem em relação aos terrores do Senhor ou aos ataques da consciência. A convicção do pecado e da retribuição a qual ele expõe o pecador nem sempre o inclina a implorar por misericórdia. Alguns desafiam o ataque com incrível insensatez, lutam contra Deus. Embora outros tenham sido vencidos, eles esperam ter
sucesso. A queda de outras cidades não os impede de empreendimentos vãos. Alguns, como os gibeonitas, são ensináveis, e se não podemos elogiar o engano que praticaram, podemos ao menos exortar que a impossibilidade de deter a expansão do reino de Deus seja conhecida na prática. Reconciliem-se com Deus. Os esforços empregados para preservar a vida. Veja, a autopreservação é considerada um dos instintos mais fortes de nossa natureza. Esses gibeonitas, eles não pouparam esforços para atingir seu objetivo. E, no entanto, com que frequência as coisas relativas à vida eterna são completamente negligenciadas? O desejo, muitas vezes nutrido pelo mundo, de entrar em aliança com a igreja. Simão Mago poderia desejar o dom do Espírito Santo para seus próprios fins egoístas. Convém a muitos serem considerados religiosos, assumem a aparência de piedade para prosseguir com suas obras nefastas sem serem molestados. A Igreja de Cristo, ela é obrigada a exercer disciplina, mas a prevenção é melhor do que a comunhão, do que a excomunhão, desculpe. Guardem-se da intrusão de homens ímpios. Busquem a direção de Deus que manterá sua igreja pura. Os gibeonitas nada disseram sobre adotar de coração a religião dos israelitas, sobre renunciar à idolatria e servir ao verdadeiro Deus. Eles apenas queriam as vantagens que adviriam de uma aliança com os israelitas. Se quisermos compartilhar dessas vantagens, nós devemos nos tornar o povo de Deus em coração e em vida. E aqui há um aparente sucesso da astúcia. A mente, por vezes, é mais poderosa que a força física para superar uma dificuldade. Os midianitas conseguiram seduzir os israelitas ao pecado, embora não pudessem feri-los em batalha aberta. Há sem dúvida um uso legítimo da astúcia. Segundo as declarações do apóstolo, eu vos apanhei com astúcia, tornando-vos tudo para todos. Não deve haver, contudo, nada inerentemente errado com o nosso procedimento. Nenhuma adulteração da verdade, como no caso dos gibeonitas. Então a gente prossegue observando que a falsidade, ela certamente será descoberta. A hipocrisia, ela em breve terá seu véu removido. A aparência, ela nem sempre será confundida com a realidade. Deus conhece o verdadeiro estado do coração e frequentemente o revela aos outros. E logo Israel descobriu o truque que foi usado. Os privilégios obtidos pela aparência de conformidade, eles são apenas temporários. E o erro dos israelitas nos ensina, dentre tantas coisas, que os sentidos, eles facilmente se desviam. O pão mofado, as garrafas danificadas, os sapatos encardidos pareciam provas claras da veracidade das palavras dos estranhos. Muitas pessoas pensam que todas as suas dúvidas desapareceriam se vissem um anjo ou ouvissem a voz do Todo-Poderoso, mas o testemunho irrefutável pode ser uma ilusão, tanto quanto as visões convincentes contempladas pelos israelitas. As coisas tocadas, vistas, são o que são. O erro está nas conclusões que delas se tiram. O pão estava mofado, mas isso não justificava a crença de que se tornara assim por causa de uma longa viagem. Nós devemos ser cuidadosos em nosso raciocínio. Terremotos e pestes, eles não provam necessariamente a ira de Deus e nem fornecem testemunho contra as perfeições de seu caráter como um Deus de amor. A prosperidade não é prova conclusiva do favor de Deus ou do merecimento do homem.
nem a diversidade do merecimento do homem e do desagrado de seu Criador. A cautela, ela pode ser empregada em diversas áreas. E essa é a fraqueza da sabedoria humana. Tudo parecia tão natural que os israelitas se abstiveram de consultar o Senhor. Não estava o caminho claramente indicado, mas logo se arrependeram de sua pressa e ingenuidade. E não cometemos erros semelhantes, meu querido. Sim, com o caminho parecendo tão evidente que nos precipitamos nele sem a devida deliberação e oração. Deus espera que usemos a sagacidade que Ele nos concedeu, mas não que confiemos nela inteiramente. Ela deve ser apenas um elemento no julgamento alcançado. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo. Não cabe ao homem que caminha dirigir os seus passos. Nós somos tão tendenciosos, tão influenciados pela inclinação, nós temos sentimentos tão perversos que não somos capazes de nos guiar. A experiência atesta esse fato. As Escrituras frequentemente o afirmam, a razão o corrobora e a história o comprova. O orgulho dos israelitas provavelmente foi lisonjeado pela ideia de que sua fama havia se estendido a uma nação tão distante. E aí a importância de buscar o conselho do Todo-Poderoso. A influência reflexiva da oração, que purifica os desejos, acalma as paixões, revela a natureza perniciosa de muito do que parecia desejável e leva a uma percepção mais clara dos princípios. Ela purifica os pensamentos do coração. A resposta concedida à oração. A mente é divinamente guiada, o Espírito de Deus fixa os olhos em passagens específicas das Escrituras e em certos indícios da providência nas circunstâncias externas. Meus queridos, para Deus, nada que diga respeito aos seus filhos é de importância trivial. Nós podemos submeter a eles assuntos grandes ou pequenos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entre Josué e Eleazar, o governante e o sumo sacerdote, uma nobre herança foi dividida. A um estava a obediência de Israel e ao outro os segredos de Deus. Eles tinham à sua disposição, respectivamente, poder humano e sabedoria divina. E de acordo com Números 27 e 21, Josué ele foi ensinado a esperar encontrar um oráculo celestial no Urim e no Tumim do sacerdote. E constantemente o oráculo prometido era dado. Nesse caso, porém, eles não o buscaram. Josué e os demais foram lisonjeados com a história de sua fama e presumiram com muita facilidade a insignificância da ocasião. Caso contrário, se tivessem perguntado, teriam recebido o conselho e teriam sido colocados no caminho para descobrir a fraude. Provavelmente, isso não importava materialmente para Israel naquela época. A principal perda para aquela geração foi o saque que teriam dividido naquela situação e a vantagem privada de tantos escravos divididos entre as famílias, em vez de terem uma tribo servil designada para o ministério do tabernáculo. Ainda assim, o historiador aqui ele menciona o oráculo negligenciado como se Josué tivesse aprendido ali uma lição sobre a importância de carregar até mesmo coisas que pareciam insignificantes para o seu Deus. A ocasião oferece 2 ou 3 lições valiosas para a gente encerrar aqui. Deus nunca deixou de orientar quem o busca de coração. Ao longo da história, ele falou de muitas formas, Abraão pelo chamado, a Jacó e José por sonhos, a Moisés por voz, visão,
milagres, a Josué por uma direção sacerdotal, a Gideão por um anjo, a Samuel e aos profetas por inspiração, e aos marinheiros de Jonas por sorte, aos magos por uma estrela, ao etíope por meio da escritura. Deus encontra cada pessoa onde ela está e continua a guiar de maneiras diversas, às vezes fechando portas, às vezes impedindo caminhos perigosos, como Paulo relata, outras vezes por um impulso claro do Espírito ou por uma convicção profunda no coração. Ele ainda orienta quem pede direção. Não vemos um sinal visível da tua presença, mas todo aquele que faz a tua vontade conhecerá a mente do Pai. Ore por luz e ela virá. Há um oráculo vivo para todos os que desejam andar na vontade de Deus. O erro de Israel não foi falta de inteligência, mas falta de oração. Confiaram nos sentidos, analisaram as evidências, tiraram conclusões lógicas, porém não buscaram a Deus. A astúcia dos gibeonitas revelou a fragilidade da sabedoria humana quando ela caminha sozinha. Até decisões que parecem pequenas, elas devem passar pelo crivo da presença do Senhor. Lembre disso. Se tudo parece tão óbvio, ainda assim nós buscamos a direção de Deus. Quantas decisões apressadas evitaríamos se consultássemos primeiro o Senhor? Quantas lições preciosas, né? Se a gente conseguisse pôr tudo em prática, nós teríamos a vida abundante que Ele nos prometeu. Mas a gente vai se esforçando. Vamos orar? Vamos buscar a sua direção, como a gente aprendeu com o texto, que é importante. Tem um local aí, calmo e tranquilo. Fecha a porta, fecha os olhos. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, perdoa-nos quando trocamos dependência por autoconfiança. Livra-nos de confiar apenas nos sentidos, nas evidências, nas conclusões lógicas, sem antes buscar a tua face em oração. Ensina-nos a submeter cada decisão, grande ou pequena, à tua vontade. Guarda-nos do engano, purifica nossos motivos e guia-nos pela presença do teu Espírito Santo. Amém, amém, amém. Joia demais poder contar com a sua audiência, a sua paciência. Eu te encontro no próximo episódio, que ainda tem muita coisa legal para a gente aprender da palavra de Deus, e a gente vai continuar aprendendo mais e mais e se esforçando para colocar em prática, para que não seja vão o nosso tempo na presença de Deus. Até mais. Tchau, tchau.